Meus amores, vamos agora estudar história. Grupos humanos da pré-história. Na unidade 2. Relembrando, nós estudamos as fontes históricas, o que é história e o trabalho dos historiadores, né? Agora nós vamos conhecer os primeiros grupos de humanos. Então, aqui se divide no Paleolítico e o Neolítico. Olha, foi durante o Paleolítico, um dos períodos da pré-história, que os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas. Batendo uma pedra na outra, obtinham lascas, que passavam a ser usadas como lâminas. Com essas lâminas, eles podiam construir outras ferramentas e utensílios. É por causa do uso das lascas da pedra que o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. É provável que você saiba que, para facilitar o estudo da pré-história, geralmente os historiadores dividem esse período em duas grandes partes. O Paleolítico, que é a Idade da Pedra Lascada, começou há mais ou menos 2,7 milhões de anos e terminou por volta de 10 mil anos antes de Cristo. O Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, que começou por volta de 10 mil anos antes de Cristo e terminou aproximadamente em 4 mil antes de Cristo. Lembrando para vocês que na nossa história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Depois da passagem, antes da vinda de Cristo e depois da passagem de Cristo. Então a história se divide nesses dois períodos. Os primeiros grupos humanos do Paleolítico, eles eram nômades. O que é nômade? É quem não tem residência fixa. Os caçadores e coletores eram nômades. Tinham de se deslocar constantemente para conseguir alimento e não tinham uma moradia fixa. Eles faziam a coleta de alimentos, folhas, frutos, raízes, e eles ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Quando os recursos de determinado local se esgotavam, a pesca, ou as frutas e as raízes, eles se mudavam, porque eles não tinham ainda a técnica da agricultura. Depois de muito tempo, surgiram as primeiras atividades de agricultura e da criação de animais. Isso ocorreu há pelo menos 10 mil anos, já no Neolítico, período que se seguiu ao Paleolítico. Segundo pesquisas recentes, as primeiras formas de agricultura ocorreram perto das moradias e dos rios. As terras próximas dos rios eram férteis, que é o solo bom para plantio, e não tinham de ser desmatadas. Então, eles deram início ao processo de sedentarização, que quer dizer, eles não precisavam mais se deslocar constantemente em busca de alimentos. Eles passaram a se fixar em um único local, no qual plantavam e criavam animais para seu sustento, tornando-se sedentários. Neolítico, sedentarização e técnicas. Aí vocês vão ler aqui o texto. Tá? Ó. Depois veio a Era dos Metais. E a cerâmica também foi no período Neolítico, que eles desenvolveram a prática da cerâmica. Então, vocês vão ler aqui. Aqui embaixo tem um desafio. Reunindo-se em aldeias e depois em cidades. Esses sedentários, eles começaram em aldeias e depois foram formando vilas e cidades. E assim foi povoando a terra, tá? Tem aqui também, ó, as fotos, história, e aqui como surgiram as cidades. Aqui um dever na página 29. Aqui um texto das mais antigas cidades do mundo. O cotidiano das primeiras cidades, os primeiros passos do comércio, como foi desenvolvendo. Aí vem um texto na 32, a hora da leitura, que vocês vão fazer. Aqui, fazendo um mural, essa parte aqui, agora a sua vez,
da 34 e a 35, quando nós voltarmos a ficarmos juntos em sala de aula, a tia vai preparar um mural. A gente já tem até um lá de vidro, lembra, na nossa sala? Então nós vamos montar um mural bem bacana sobre esse exercício aqui. E aqui na 36 até a 38, vocês vão finalizar com o dever no livro de história. Aqui nós fechamos o livro 1. Tá bom? Fiquem com Jesus, façam tudo corretamente. A tia Eva acredita no potencial de cada um. Beijo!